falar sobre livramento condicional. Lembrando, gente, só alguns aspectos. Essa nossa aula de reposição, na qual nós estamos dando continuidade ao estudo do conteúdo programático da nossa disciplina de Direito Penal, ela se refere à aula do dia 8 de outubro, que nós, infelizmente, por questões alheias à nossa vontade, não podemos estar presentes. Essa aula, ela inaugurará esse tema livramento condicional e a gente vai assinalar no SIGA-A, porque eu consultei o sistema e eu vi que não é possível marcar aula extra no dia que a gente tem aula, entendeu? Aí eu vou marcá-la como tendo sido realizada no dia 13, haja vista que amanhã, eu gosto desse número, gente, não sei porquê, haja vista que amanhã nós teremos também aula e também não posso marcar a aula extra. Lembrando que as aulas extras, independentemente de serem de reposição ou serem adicionais, certo? Elas não são obrigatórias. E todo mundo vai ganhar presença, no caso, quem está presente, logicamente será beneficiado, porque terá acesso ao conteúdo da aula. Mas independentemente de estar presente ou não, certo? Eu vou marcar a aula, como tendo sido realizada no dia 13, e todo mundo vai ficar com a presença, né? Tendo em vista a não obrigatoriedade das aulas extras, mas eu passo a lista de frequência apenas para comprovar que a aula foi ministrada e também para o meu próprio controle pessoal, certo? Pessoal, sobre livramento condicional, o que é que nós podemos dizer? Primeiramente, gente, nós devemos recordar dos sistemas prisionais aos quais a doutrina se reporta. Eu acredito que todos vocês devem se recordar, lá do comecinho do semestre, que o sistema prisional que o Brasil e que as democracias liberais, as democracias burguesas aderiram, foi chamado sistema progressivo, em que a pena é cumprida por etapas. A pena é cumprida do regime mais rigoroso para o regime mais brando. Nós podemos dizer que o livramento condicional trata-se de uma medida de política criminal destinada a antecipar o retorno do apenado à convivência social. Ela se destina a antecipar o cumprimento da pena. Ela se destina, portanto, a figurar como sendo a última etapa de cumprimento da sanção penal. Nós temos, no sistema penal brasileiro, de acordo com os parâmetros fixados pelo legislador penal, os regimes fechado, semiaberto e aberto. Como vocês sabem, para condenados não reincidentes, a pena que vai até 4 anos de reclusão é cumprida inicialmente em regime aberto. A sanção penal, que se encontra no intervalo entre 4 e 8 anos, é cumprida inicialmente em regime semiaberto. E acima de 8 anos, a pena é cumprida em regime fechado. Certo? Como vocês também sabem, a progressão de regime, ela se dá ordinariamente para os crimes não considerados como hediondos, com 1/6 de cumprimento da pena. Para os crimes hediondos, como todos vocês sabem, a teor do que reza a Lei 8.072, é necessário o cumprimento de pelo menos 2/5 da sanção penal, para que o apenado seja beneficiado com a progressão para o regime menos rigoroso, para o regime mais brando. Aqui no livramento condicional já foram ultrapassadas todas as etapas do cumprimento da pena. E ocorre a concessão do Poder Judiciário ao apenado, certo? De, novamente, um direito subjetivo do sentenciado, um direito subjetivo daquela pessoa que se encontra cumprindo pena, na medida em que, estando presentes as condições necessárias
os requisitos legais exigidos para o livramento condicional, o judiciário não poderá fazê-lo, não poderá deixar de fazê-lo, não poderá deixar de conceder o livramento condicional. Ou seja, estando presentes os pressupostos e condições legais necessários à concessão do livramento condicional. Mas o livramento é condicional. São estabelecidas algumas condições, as quais deverão ser necessariamente cumpridas pelo apenado, para que não haja a revogação do benefício. A teor do que acontece com a suspensão condicional da pena, que foi objeto da nossa última aula na tarde, no final da tarde, início da noite de hoje, dia 11 de novembro. Ou seja, havendo a presença dos requisitos necessários, o apenado fará jus ao livramento condicional. Agora aqui cabe uma observação. O que acontece na prática? Eu digo na prática, pela vivência como advogado criminalista. A progressão de regime para o regime semiaberto, onde é que o regime semiaberto deve ser cumprido, pessoal? Rememorando o que nós estudamos na aula passada. Colônia agrícola ou industrial ou estabelecimento similar. Certo? Na prática isso acontece? Não. Não existe. O que é que existe? Como é? Rapaz, eu não sei se tem não em Souza. Tem? Tem. Advogo muito pouco na Paraíba. Sinceramente, se em Souza tem, não saberia dizer. Mas enfim, o que é que acontece na prática? Acontece um adiantamento da progressão para o regime aberto. Por quê? O sentenciado, ao invés de recolher-se em colônia agrícola, estabelecimento industrial e trabalhar de dia, e ser mantido no próprio ambiente prisional à noite, o que é que acontece? Ele simplesmente retorna ao convívio social para estudar, trabalhar ou delinquir de dia e apenas se recolhe preso à noite. Um verdadeiro e esdrúxulo adiantamento da progressão para o regime aberto. O regime aberto deveria ser cumprido aonde? Em casa de albergado. Isso é uma ficção, na realidade, penitenciária do estado do Rio Grande do Norte. Como, no mais, no país inteiro. O que é que acontece no regime aberto? O sentenciado limita-se a comparecer periodicamente à unidade prisional para assinar uma lista de comparecimento. Após o cumprimento dessa etapa, em que, caso ele tenha sido condenado a uma pena, cujo regime inicial fosse fechado, né? Após o cumprimento dessa etapa do regime aberto, ele tem direito ao livramento condicional, que ordinariamente nós vamos ver aqui que os limites temporais variam e podem simplesmente não existir. Houve uma alteração legislativa recentíssima, Lei 13.444, aliás, 13.344 de 2016, certo? Que simplesmente suprimiu, embora a constitucionalidade disso seja questionável, mas enfim, suprimiu a possibilidade de livramento condicional para reincidente em crime hediondo, certo? Por isso que eu digo que a constitucionalidade, o inciso 5º do artigo 83, que foi introduzido pela Lei 13.344, praticamente suprimiu a possibilidade da condenação em caso do reincidente específico em crime hediondo, certo? Nem a doutrina sabe o que é reincidente específico, porque existem correntes que se degladiam em torno do que vem a ser reincidente específico. Será que é reincidente específico o que cometeu o mesmo tipo penal? Será que é reincidente específico quem cometeu mais de um crime hediondo? E aí o sujeito que cometeu um homicídio qualificado e foi condenado com trânsito em julgado. Aí depois foi condenado com trânsito em julgado por tráfico ilícito de entorpecentes, que não é crime hediondo, mas é equiparado nos termos da Lei 8.072 a crime hediondo. Ele seria um reincidente específico? Mas nós vamos tratar disso daqui a pouco. Mas ordinariamente, como regra, o livramento condicional ele é obtido
com 1/3 do cumprimento da reprimenda. Esse é um dos requisitos, mas existem outros. Quais são, minhas amigas e meus amigos, os requisitos necessários à concessão do benefício do livramento condicional, desse verdadeiro direito público subjetivo, desse direito que é, obviamente, pela sua natureza pública, pela sua natureza indisponível, o apenado não pode declinar dele. Nem o judiciário pode, estando presentes esses requisitos legais, não pode deixar de conceder. Vamos lá. Requisitos objetivos. O primeiro deles é a qualidade da pena. Só cabe livramento condicional, obviamente, por uma questão de lógica jurídica, em penas privativas de liberdade, pela própria essência do instituto jurídico, que é de proporcionar ao apenado o retorno à convivência social por questões de política criminal, sendo ele merecedor desse benefício. O segundo é a quantidade da pena. A pena cominada, a pena concreta imposta ao sentenciado, ela tem que ser igual ou superior a 2 anos, para que haja razão de ser do Instituto. Por que ela tem que ser igual ou superior a 2 anos? Quem é que tem uma ideia? Por causa da suspensão condicional da pena e do artigo 44, a substituição da privativa de liberdade pela restritiva de direitos. Porque se a pena for até 2 anos, ou vale o artigo 44, certo? E se perfaz a substituição da privativa de liberdade pela restritiva de direitos, ou se for incabível, certo? Mas estiver nesse intervalo, é aplicável o Instituto Jurídico da Suspensão Condicional da Pena, da SUSI, que nós estudamos nas 2 aulas do final da tarde. Certo? Ou seja, por uma questão de lógica jurídica, a pena para que o indivíduo para que o agente seja beneficiado pela concessão do livramento condicional, ela tem de estar limitada, dentro do limite mínimo, claro, a uma pena igual ou superior a 2 anos de reclusão ou detenção, certo? O terceiro requisito objetivo diz respeito à questão da reparação do dano. É necessário que o apenado promova o ressarcimento do dano provocado pelo seu ilícito penal. O ressarcimento cível do dano provocado pela prática da sua infração penal. Nós vamos ver que entre os efeitos da sentença, entre os efeitos extrapenais da condenação, existe a imposição do dever de reparar o dano. Evidentemente, quando o sentenciado tiver condições. Se ele não tiver impossibilidade, se não tiver possibilidade, evidentemente que ele deverá ser isentado do cumprimento dessa condição objetiva, desse requisito objetivo para a concessão do livramento condicional. Agora vem aqui o último e, ao meu ver, mais importante dos requisitos objetivos para a concessão do livramento condicional. Quais são eles, senhoras e senhores? Caso o apenado não seja reincidente e seja portador de bons antecedentes, é necessário que ele tenha cumprido pelo menos 1/3 da sanção penal a qual fora submetido. Se houver, prestem bastante atenção, o fenômeno jurídico da reincidência, e eu falei aqui, quando estava falando sobre a reincidência, pessoal, que um dos efeitos era aumentar o prazo de cumprimento da pena para, não sei se vocês lembram, para a concessão do benefício legal do livramento condicional, que passa a ser de metade da pena. Terá que cumprir mais da metade da pena, caso ele seja reincidente em crime doloso, certo? Se porventura ele não for reincidente, mas ele for dotado de maus antecedentes, por exemplo, ele não é reincidente, mas ele já tem uma condenação
ainda não transitado em julgado, uma condenação em primeira ou em segunda instância. A jurisprudência mais recente do Supremo, como vocês sabem, reformou o entendimento de 2016 e entendeu, pela necessidade, entendeu em consonância com o dispositivo constitucional. Eu digo aqui com toda franqueza, o simples fato da Suprema Corte de um país, de mais de 200 milhões de pessoas, estar questionando algo explicitamente encartado na Constituição Federal, já é algo pavoroso. O simples fato de questionar o que diz a Constituição, porque o Supremo é o guardião da Constituição. Está achando ruim, candidate-se ao parlamento e proponha, não é nenhuma emenda constitucional, que não cabe emenda constitucional em cláusula pétrea. Propõe uma nova Constituição, uma nova Constituinte, uma nova Assembleia Nacional Constituinte. Certo? Mas enfim, vamos lá. O indivíduo que não for reincidente, mas que tiver uma condenação de primeira ou de segunda instância, certo? Ele deverá cumprir entre 1/3 e a metade. Como é que se perfaz a apreciação desse critério de natureza objetiva? Analisando-se as idiosincrasias, as particularidades inerentes ao caso concreto. Por exemplo, o sujeito tem só uma condenação criminal transitada em julgado, mas ele responde a 4, 5, 6 processos, certo? Maior deve ser o período necessário de cumprimento da pena do que alguém que só tenha um inquérito policial, por exemplo, ou uma ação penal proposta contra ele, mas que seja uma só, não sejam várias, certo? De modo que esse lapso vai de 1/3 até a metade. Se o crime for hediondo, o que são crimes hediondos? Vamos recordar aqui, são aqueles crimes mais nefastos, aqueles crimes que provocam maior horror, maior asco social, aqueles que têm maior lesividade, que afrontam de forma muito mais pungente, muito mais dolorosa o ordenamento jurídico penal. E aí nós temos o rol da Lei 8.072, entre outros ilícitos, o estupro, o homicídio qualificado, o feminicídio, o homicídio funcional, ainda que não seja qualificado. O homicídio funcional é aquele praticado em detrimento de agentes de segurança, né, do exercício de suas funções, ou em razão do exercício de suas funções. O terrorismo, a tortura, os crimes equiparados a crime hediondo, como por exemplo, a extorsão mediante sequestro, o crime de falsificação de medicamentos, o crime de tráfico de drogas, que é equiparado à condição de crime hediondo, o crime de associação, lá do artigo 33 da Lei 11.344, o crime de associação ao tráfico, lá da Lei 11.344, no seu artigo 39, todos esses crimes que são os mais graves, os mais repulsivos, os que chocam mais a sociedade, os que afrontam o ordenamento jurídico de forma mais violenta. Para esses delitos é necessário, para os condenados por esses delitos, é necessário que haja o cumprimento de pelo menos 2/3 da sentença. Havendo aqui, inclusive, gente, nos termos do inciso 5º do artigo 83 do nosso Código Penal, uma inovação legislativa trazida pela Lei 13.344 de 2016, que na prática instituiu a impossibilidade do livramento condicional quando o agente for reincidente em crimes específicos. Agora é interessante, porque a doutrina não chegou ainda, a doutrina e a jurisprudência não chegaram ainda a um consenso sobre o que vem a ser reincidente específico em crime hediondo. Será que o reincidente específico em crime hediondo é quem praticou crime hediondo? Por exemplo, o sujeito pratica um crime hediondo, homicídio qualificado. Aí é condenado a posteriori por tráfico de drogas, que é um crime equiparado a crime hediondo. Respectivamente, artigo 121, parágrafo 2º e seus incisos, homicídio qualificado, né, do Código Penal, e o artigo 33 da Lei 11.343, a Lei de Entorpecentes. E aí, ele é reincidente específico?
Ou será que reincidente específico é só quem pratica crimes do mesmo tipo penal? 2 homicídios qualificados? 2 condenações por tráfico? Não há ainda um consenso doutrinário e jurisprudencial nesse sentido. Mas o certo é que o nosso Código Penal traz no seu inciso 5º do artigo 83 a vedação ao instituto do livramento condicional, a impossibilidade, a inadmissão do livramento condicional para reincidente específico em crime hediondo. Certo? Muito bem, mas eu falei para as senhoras e para os senhores que nós tínhamos requisitos de natureza objetiva e também requisitos subjetivos. Quais são os requisitos subjetivos, meninos e meninas, para a concessão do benefício do livramento condicional? O primeiro e mais óbvio deles é o comportamento satisfatório durante a execução da pena. Como é que se afere isso? Através da certidão de comportamento carcerário, que é expedida pelo diretor da unidade prisional onde o indivíduo encontra-se custodiado, e que deve ser objeto de apreciação por parte do chamado Conselho Penitenciário. O juiz da execução deve aferir, respeitado o direito ao contraditório e ampla defesa, se o indivíduo possui condições se ele tem uma boa conduta carcerária, uma ótima conduta carcerária, pelo menos uma regular conduta carcerária, que lhe permita, que lhe proporcione ser beneficiado com a concessão do livramento condicional. Mas isso também é requisito para a progressão de regime. O apenado que não tiver um bom comportamento penitenciário, bom comportamento carcerário, ele não deverá ser beneficiado de maneira alguma com a progressão de regime. O segundo requisito é o bom desempenho no trabalho que lhe foi atribuído. O que significa isso? Vocês sabem que o trabalho do apenado, ele influencia na execução da pena, no sentido de que existe o instituto jurídico da remissão da pena. Nós vimos também na unidade passada. A cada 3 dias trabalhados, o apenado deverá ser beneficiado com o desconto de um dia de pena, devendo esse trabalho ser remunerado e ter direito à previdência social, o que na prática, infelizmente, também é uma realidade fictícia. Por quê? Porque simplesmente não existe. O Estado não proporciona condições de trabalho nem para quem está solto, para quem tem uma reputação ilibada e vive aqui fora, quanto mais para quem está preso. Eu já cansei de postular em prol de constituintes meus uma oportunidade de emprego, e o diretor disse: doutor, eu adoraria poder, mas aqui é difícil. Difícil. Agora é interessante, enquanto tem muitos apenados que querem trabalhar, inclusive para serem beneficiados pela remissão, há outros, e eu conto sempre essa história. Eu fui advogado de um cidadão, um indivíduo de altíssima periculosidade, assaltante de bancos, de caixa forte, e uma pessoa que na unidade prisional onde ele se encontra, os outros apenados e os agentes penitenciários nutrem uma profunda reverência, não sei se é reverência ou medo, por ele, entendeu? Bem baixinho, magrinho, de modos muito educados, extremamente educados, entendeu? Mas uma pessoa que você percebe, poucas vezes na minha vida eu conheci uma pessoa tão fria, um olhar tão frio, entendeu? É do tipo de gente que não desvia o olhar de você e que presta atenção em qualquer detalhe. É um sociopata clássico. E eu cheguei para ele, eu não posso evidentemente revelar o nome dele completo por uma questão de ética profissional, mas eu posso revelar a alcunha: Fabinho. Eu disse: Fabinho, rapaz, vê se a gente consegue um emprego para você aqui, eu vou falar com o diretor. Você é uma pessoa tão inteligente, rapaz. Vê se você consegue o benefício da remissão, para ver se você se ressocializa, porque eu acho que a missão do advogado deve ser de incutir os valores do bem. Sobretudo o advogado criminalista, ele deve tentar semear o germe do respeito à ordem jurídica, da solidariedade, dos valores altruísticos, no coração de pessoas que muitas vezes foram brutalizadas pela vida eternamente, e que são pessoas violentíssimas, algumas por tendência, outras pelos estímulos da sociedade, e algumas
por tendência e pelos estímulos. Mas enfim, eu disse, rapaz, tem que sair dessa vida, ser um cara tão inteligente, articulado. Vamos tentar um emprego aqui para você? Doutor Mário, eu agradeço profundamente a sua gentileza e o seu empenho profissionais. Desse jeito. Mas rapaz, é o seguinte, o cara já é malquisto pela sociedade. Vai ser malquisto pela bandidagem? Rapaz, se eu começar a trabalhar aqui, vão dizer que eu estou colaborando com o sistema. Agradeço, doutor, mas eu cumpro minha pena total, mas eu não trabalho para o sistema. É uma ética troncha, uma ética invertida, entendeu? Que funciona como um código moral à parte do código moral vigente na sociedade, que não convive com essa cultura própria. Até mais estabelecido e mais rigoroso, sabe? No tocante ao cumprimento. Essa subcultura do mundo do crime. Uma subcultura produto de uma sociedade violenta, produto, infelizmente, da omissão estatal, que permitiu que hoje, eu já cansei de escutar isso, em bairros de periferia. Eu estava em Natal, o pneu do meu carro deu um problema, aí eu estava vindo de Ceará-Mirim, tinha ido visitar um cliente lá na cadeia pública de Ceará-Mirim. Estava vindo, quando eu atravessei, quando eu estava atravessando a ponte, quando eu estava quase atravessando a ponte de Igapó, ali na altura São Gonçalo do Amaral. Um lado é São Gonçalo, do outro é Natal, né? Do lado, não, a favela Mosquito é depois que você passa a ponte. É no Jardim Lola. Jardim Lola é um bairro, uma comunidade, outrora das mais violentas da Grande Natal. E eu vinha, o pneu do carro estourou, eu vinha com minha esposa, eu disse, Manoel, a gente não vai viajar para o Seridó sem o estepe. Isso já estava de noite, eu disse, vamos procurar uma borracharia. Eu encontrei uma borracharia, que eu gosto de fazer amizade com todo mundo, comecei a conversar com um senhor, um idoso, ele me confidenciou que trabalhou a vida inteira, depois que se aposentou, montou o seu negócio, uma borrachariazinha. Aí eu disse, seu fulano, aqui, seu Francisco. Seu Francisco, aqui é muito violento. É nada, rapaz, eu durmo com as portas abertas. Aqui era violentíssimo, moço. Mas a facção hoje impôs moral aqui. Aqui, bobeou o sindicato do RN, manda pra vala. E eles são muito respeitadores, viu? Não mexendo com eles desse jeito. É uma lástima que o crime organizado tome as rédeas de uma comunidade, fazendo as vezes do Estado. Quem impôs a moral não foi o Estado, não. Foi uma facção criminosa chefiada certamente por psicopatas. Por altruísmo, por bondade, não. Porque furtos, roubos, estupros, outros delitos atrapalham os negócios, chamam a atenção da imprensa e da polícia. Só isso. Só isso. E porque, logicamente, eles desejam adquirir a respeitabilidade das comunidades onde eles exercem o seu malfazejo trabalho, a sua malfazeja ação empresarial, digamos assim. É uma visão essencialmente capitalista, mercadológica e profundamente racional. Nada tem de solidária, sabe? Nada tem de altruística. Não. É evitar que outros delitos chamem a atenção da imprensa, chamem a atenção da polícia, evitar e ganhar a simpatia, a credibilidade dos pobres, dos moradores, dos 95% das pessoas que residem nessas comunidades são pessoas honestíssimas, mas que foram abandonadas pelo Estado. O Estado muitas vezes só chega, eu não estou querendo generalizar, mas o Estado muitas vezes só chega através de viaturas da polícia, com policiais que sofrem na caserna a violência institucional, que muitas vezes sofrem um cotidiano de humilhação, que em nada se compara ao respeito à hierarquia e disciplina, pelo contrário.
O respeito da hierarquia e disciplina é o respeito que se concede ao outro. E ele recebe grito do superior no quartel. E ele grita a população na rua. As pessoas reproduzem um modelo que, infelizmente, lhes é passado. E aí, veja bem, aí chega a facção, faz as vezes do Estado, impede a ocorrência de crimes, utilizando-se de métodos dos mais violentos possíveis, certo? Não existe outra pena salvo a pena capital, ou pelo menos um susto grande. Sabe? Criando códigos próprios, criando uma inversão moral estúpida. Tudo isso em nome de quê? Em nome da obtenção dos lucros fantásticos do tráfico de drogas. Não tem outra coisa. O cerne do crime organizado, a atividade criminosa que mais dá lucro, às custas da saúde, às custas da vida, às custas da destruição das famílias das outras pessoas, certo? É o tráfico de entorpecentes, que é uma engrenagem perversa. Vitimiza quem consome e vitimiza quem trafica. É uma engrenagem cuja expectativa de vida média é curtíssima. Curtíssima. Terrível, terrível, sabe? É lamentável, lamentável. Você escutar de um morador de uma comunidade carente que quem moralizou, quem impôs a ordem, foi uma facção criminosa. É muito triste isso. Muito triste. Bom, mas vamos lá. O bom desempenho no trabalho que lhe foi atribuído, certo? A aptidão para prover a sua subsistência mediante trabalho honesto. Critério esse também fictício, viu? Fictício, porque na prática, nas execuções penais também... Cessação da periculosidade nos crimes praticados mediante violência ou grave ameaça à pessoa. O juiz deveria, pelo menos o juiz da execução deveria aferir que a pessoa não é dotada mais de periculosidade. Como é que se deveria aferir isso? Com auxílio de profissionais, como agentes sociais, como psicólogos, certo? Como agentes penitenciários, como advogados, certo? Como se dá, efetivamente, em determinados países onde o sistema penitenciário, o sistema progressivo, ele é levado a sério. Porque o sistema progressivo, ele é extraordinário, no sentido de que, à medida que o condenado vai se reintegrando à sociedade, ele vai passando para um regime mais brando, até o momento que ele obtém o livramento condicional. Acontece que não dá para você imaginar que pessoas, muitas vezes autoras de crimes torpes, elas vão se reintegrar à sociedade num ambiente famigerado, terrível, das nossas unidades prisionais. É preciso uma força de vontade hércula. E saber que esses critérios, infelizmente, eles não são aferidos da maneira rigorosa como deveria ser feito. Não ser reincidente específico em crimes hediondos. Aqui vai para aquele critério lá do inciso 5º do artigo 83, estabelecido pela lei 11.344, certo? Dentro daquela discussão, né, do que vem a ser... A constitucionalidade disso é deveras questionável. Vamos lá. Quais são as condições, gente? Já que o livramento é condicional, é necessário que sejam impostas e respeitadas certas condições. Aí nós vamos para a LEP, para a Lei das Execuções Penais, lá no artigo 132, parágrafo 1º da LEP. A proibição de se ausentar da comarca sem comunicação ao juiz. Por que isso? Para evitar que o apenado frustre o restante da execução. Porque o livramento condicional faz parte da execução. O apenado, ele só não se encontra recolhido. Existe um adiantamento do retorno do indivíduo ao convívio com a sociedade. Mas ele continua cumprindo uma sanção penal. Ele tem que prestar contas ao Estado, comparecendo periodicamente ao juízo. Comparecimento periódico a fim de justificar a atividade. Isso é para evitar que a pessoa acabe retornando à senda do crime.
Obter ocupação lícita dentro de prazo razoável. É uma condição obrigatória, mas também é um critério cuja aferibilidade é deveras relativa e questionável. Mas são formalmente critérios de ordem obrigatória, inclusive. Existem algumas condições facultativas que o parágrafo 2º do artigo 132 da LEP nos fala também. Não mudar de residência sem comunicação ao juiz e à autoridade incumbida de fiscalizar e recolher-se à habitação em hora fixada. Isso aqui pode ser imposto pelo juiz da execução da pena, como forma de também impor condições ao livramento condicional, certo? Existem outras condições que são fixadas a critério do juiz, como por exemplo, proibição de dirigir, proibição de ingerir bebida alcoólica, proibição de frequentar certos estabelecimentos, proibição de se aproximar da vítima ou de certo tipo de pessoas, certo? Entendeu? São circunstâncias, aliás, são condições de natureza judicial, porque são fixadas pelo juízo da execução. Da mesma maneira que é possível a concessão do benefício do livramento condicional, também se admite a sua revogação. A revogação, ela, a exemplo do que acontece com a revogação da suspensão condicional da pena, que é o objeto da nossa aula de hoje, já está no SIGA o roteiro. Vou postar também a videoaula, essa e a outra, certo? A exemplo do que acontece com a suspensão condicional da pena, existem causas de revogação obrigatórias e causas de revogação facultativas. No tocante às causas que proporcionam de forma obrigatória a revogação. Uma condenação irrecorrível à pena privativa de liberdade por crime praticado antes da concessão do benefício, certo? O sujeito, por exemplo, tinha sido condenado a uma determinada sentença, a uma determinada pena, desculpem, e após o cumprimento, vamos colocar aqui no tocante o exemplo no tocante a um condenado por crime não hediondo e não reincidente, certo? Aí ele cumpriu 1/3 da pena, beleza, certo? Mas antes da concessão do benefício ele tinha praticado outro ilícito, e aí advém uma nova condenação transitada em julgado. Isso é causa de revogação obrigatória do livramento condicional. Outra condição, outra causa de revogação obrigatória do livramento condicional. A condenação irrecorrível à pena de privativa de liberdade praticada durante o benefício. O sujeito recebeu o livramento condicional, está no período de prova, certo? Aí ele vai e pratica outro delito. E vem a ser condenado por trânsito em julgado. Aí ele, evidentemente, terá suspenso o seu benefício e deverá cumprir o restante de pena que lhe falta, certo? Efeitos dessa revogação. Muito bem. Se o crime for praticado durante o benefício, ou se houver o descumprimento das condições que foram estabelecidas pelo juízo da execução, a teor do que reza a LEP no seu artigo 142 e o Código Penal no seu artigo 88, ele primeiro deverá cumprir integralmente a pena, né? E o novo livramento só será permitido em relação à nova condenação. Em relação à condenação anterior, não, ele vai ter que cumprir integralmente. Mas em relação à condenação que suscitou a revogação durante o período em que ele estava sendo beneficiado, poderá contar, desde que se utilizando as regras para condenado reincidente, certo? Reincidente por crime, reincidente, se reincidente por crime doloso, ao invés de 1/3, passará a ser 2/3. Vamos lá. Se o crime for anterior à concessão do benefício, nos termos também do artigo 88 do Código Penal e do artigo 141 da lei, o que acontecerá? Ele deverá cumprir preso, certo? Apenas o tempo que falte para completar de pena. Se o crime for praticado antes da concessão do benefício,
certo? Ele vai cumprir apenas o tempo que faltava para completar a pena, certo? No tocante à concessão de um novo livramento, a pena que falta, só a pena que falta, não a pena que ele já cumpriu, vai ser somada à pena pela nova condenação, certo? E aí o livramento vai se contabilizar em cima dessa soma, certo? Existe ainda a possibilidade de suspensão do benefício legal do livramento condicional. Esse instituto vem a ser disciplinado pelo artigo 145 da LEP. E ele se traduz na seguinte situação: quando o delito é cometido durante a vigência do benefício, aí o juiz poderá ordenar a prisão após ouvir o Conselho Penitenciário e o Ministério Público, suspendendo o curso do livramento condicional, certo? A revogação, ela ficará dependendo da decisão final, certo? Existe a possibilidade também de prorrogação do livramento condicional, lá, hipótese legal prevista no artigo 89 do Código, certo? Isso acontecerá quando o agente ele sofrer um novo processo, certo? E até o julgamento do processo que ele responde, certo? Por crime praticado durante a vigência do benefício, quando ele estiver gozando do livramento condicional, certo? Ele sofreu uma nova ação penal, mas não transitou em julgado. Aí, evidentemente, que o período de prova, qual seja o período do livramento, certo? Deverá também ser prorrogado até que haja o trânsito em julgado da ação penal que ele responde pelo crime praticado durante o exercício do benefício legal do livramento condicional, certo? Gente, quando é que se dá a extinção do livramento condicional? Com a extinção da pena. Termina o tempo do livramento, ordinariamente 2/3 da pena, não advém nenhuma causa de revogação do benefício, nem de suspensão, nem de prorrogação, e ele cumpre, ou se houver de suspensão ou prorrogação, ao final ele resta inocentado da outra acusação, certo? E aí terminará o período de cumprimento da pena e será extinta a punibilidade. Ele sofrerá apenas os efeitos inerentes à reincidência pelo lapso temporal, como todos vocês sabem, de 5 anos. Beleza, pessoal? Pronto, meus amigos, terminamos o assunto referente ao ponto 9 do nosso programa. Já temos matéria para fazermos a prova da segunda unidade, e será um trabalho. Rapaz, estou pensando em fazer um trabalho essa semana para vocês entregarem na próxima. Entendeu? Será a nossa atividade da segunda unidade, certo? Podia passar, tipo assim, passava essa semana para entregar na segunda, para entregar na terça, entendeu? Eu vou passar pelo cigarro através de notícia, para vocês entregarem em sala por escrito. Tá certo, pessoal? Um abraço, pessoal. Só um minutinho. Vou concluir aqui a aula, aí a gente começa.